Esses dois textos são muito interessantes, né? E aí você olha como que o contraste é diferente, né? Mateus, Marcos e Lucas colocam a purificação do templo já muito próximo de quando Jesus é entregue na mão dos religiosos e depois entregue ao poder romano para ser açoitado e posteriormente crucificado. E já o Evangelho de João começa praticamente com essa narrativa, né? Do capítulo 2, né? Muito interessante isso, que mostra que realmente o Evangelho de João ele é peculiar e narra praticamente as últimas semanas da vida de Jesus, né? E os demais evangelhos sinóticos já têm o cuidado de fazer uma narrativa um pouco mais longa do ministério de Jesus, que estima-se aí que durou realmente 3 anos, né? Então nós temos poucas informações da vida de Jesus que não seja toda a sua atividade ministerial a partir daquele momento que ele lê na sinagoga que o Espírito do Senhor está sobre mim e a partir de hoje as Escrituras estão cumpridas. Daí para lá nós temos muitos registros de Jesus. Registro da infância pouquíssimo, né? Até nos apócrifos tem uma coisa ou outra, mas nos evangelhos canônicos mesmo nós temos um registro de Jesus com 12 anos na festa da Páscoa e fugindo da mãe e do pai, né? Indo lá discutir teologia com os doutores da religião e Jesus pequenininho, né? E aí a gente tem Jesus já com 30 anos iniciando seu ministério. E esse texto é o texto que incriminou Jesus, né? Quando ele é posto diante do Sinédrio, a principal queixa que os religiosos fizeram é que Jesus teria dito que destruiria o templo que foi arduamente construído, reconstruído por várias vezes. E aí fizeram um recorte dessa fala de Jesus sem contexto. Você vê o problema do recorte antigo, né? Dos cortes de vídeo sem contexto, né? E aí a gente pega uma frase assim isolada e acusaram Jesus disso. E o texto de João capítulo 2, versículo 13 em diante, vai dizer o seguinte: depois do primeiro milagre de Jesus nas bodas de Caná da Galileia, diz assim, versículo 13: estando próxima a Páscoa dos judeus, subiu Jesus para Jerusalém e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados, um grande comércio religioso. Tendo feito um azorrague, um chicote, fez o chicote, olha só, Jesus artesanal, né? Tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois, derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas. Olha o que virou o relacionamento com Deus, um baita de um comércio religioso, de um mercado religioso. E Jesus foi tomado ali por um espírito profético, né? E disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui essas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Incrível isso, né? Incrível isso. E como que a religião reincidentemente cai nesse mesmo problema do comércio religioso. E religião é um comércio, né? Um grande comércio. Comércio é interessante que na área da ciência da religião, do ensino religioso, né? Eu tenho essa semana passada, inclusive, eu estava dando uma aula sobre festas religiosas e como que, do ponto de vista sociológico, as festas religiosas mobilizam o turismo e o comércio, né? Não é de todo ruim, né, gente? Quem não gosta do feriado? Não é? Põe uma bênção. Você pode ser um agnóstico, mas parar no Corpus Christi é interessante, né? Então, ela mexe com a cultura. A religião está ali. Agora, evangelho não é isso. É por isso que Jesus fala, olha, isso aqui é religião. Não é a proposta de espiritualidade segundo Jesus, segundo o evangelho e segundo o sonho dos profetas, né? Até a ideia de construir um templo para Deus foi uma concessão. Isso não nasceu no coração de Deus. Isso nasceu no coração de Davi, que viu, não, todos os templos, todos os ídolos têm casa e Deus está sem casa, como se Deus precisasse de casa. Nasceu no coração de Davi, foi executado por Salomão, foi uma concessão. Mas o que Deus propôs em relação a um convívio com ele, casa, lar é lugar de relacionamento, casa é concreto. Tem gente que tem casa, mas não tem lar. Deus, especialmente no Primeiro Testamento, ele sempre pensou em lar. E o sonho de Jesus, o sonho de Deus no Antigo Testamento, que reflete de maneira mais clara o que ele pensava, não é o templo, é o tabernáculo. Porque o tabernáculo é andante.
O povo estava aqui, fazia o tabernáculo, ia para ali, fazia o tabernáculo, porque Deus anda com a gente, Deus não tem local fixo. Então o templo foi aquela, como diria Caio Fábio, uma geringonça sagrada desnecessária, porque ele vicia, ele condiciona, ele vira um ídolo. É por isso, por exemplo, que Jesus, quando cura, e eu pregando antes do texto, né? Mas tudo bem. É por isso que Jesus, quando ele cura 10 leprosos e fala: agora você vai até o templo e oferece a oferta de gratidão pela sua cura, apenas um voltou para agradecer a Jesus, e esse era samaritano, que não era religioso, não era viciado em templo. Templo vicia, a lógica religiosa vicia. Olha como é que o evangelho protesta. Aí de repente vem Jesus e expulsa os vendilhões do templo e fala um monte de coisa. Aí a galera vai pirar mesmo, acabou com o nosso negócio aqui, isso não tem condição. Continua. Versículo 17. Lembraram seus discípulos daquilo que está escrito: o zelo da tua casa me consumirá, né? Da tua habitação. Perguntaram-lhes, pois, os judeus: que sinal nos mostras para fazer essas coisas? Né? Por que você está fazendo isso? Qual que é o motivo que você está fazendo isso? Não estou entendendo. Isso aqui é fé, isso aqui é sacrifício. A pessoa vem aqui, paga seu perdão de pecados aqui, compra o seu sacrifício. Aí Jesus disse: destruirei esse santuário e em 3 dias o reconstruirei. Replicaram os judeus: em 46 anos foi edificado este santuário. A gente já está falando do segundo templo, né? Porque o primeiro já foi destruído. E provavelmente pelas mãos de Herodes até. Né? E tu em 3 dias o levantarás? Ele, porém, se referia ao santuário do seu corpo. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isso, e creram na Escritura e na palavra de Deus. Olha que interessante. Então Jesus fala: olha, santuário mesmo é a gente. Santuário mesmo é aqui, é o coração. E aí, olha o acréscimo que Mateus vai dizer no capítulo 21, do versículo 14 ao 17, ainda fazendo duras críticas a essa mentalidade religiosa de colocar Jesus num endereço de GPS, colocar Deus no endereço de GPS, no local geográfico. Capítulo 21, versículo 14 é a versão dos evangelhos sinóticos da mesma narrativa da purificação do templo. Diz assim: vieram a ele no templo, 14 não, vamos ler a partir do 12. Tendo Jesus entrado no templo, expulsou todos os que ali vendiam e compravam, comércio religioso, que não tem nada a ver com a vida com Deus. Também derrubou a mesa dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. Esse é um comércio complicado, né? O comércio não faz mal, faz parte das relações sociais. Agora, o comércio religioso é complicado porque ele condiciona a pessoa a pensar que Deus é subornável, que eu preciso de comprar a bênção de Deus, que eu preciso de pagar por ela. E isso é um engano, isso estigmatiza Deus como um Deus subornável, isso caricatura Deus. É por isso que Jesus se revolta com esse tipo de comércio. Certamente Jesus não se revoltou com nenhum outro tipo de comércio, mas esse deforma a figura de Deus. E a história do cristianismo mostra que a gente cai nisso sempre. Ao ponto de, na reforma protestante, vender o perdão dos pecados. Vender. Fazia-se um teatro sobre o inferno e no medo do inferno você comprava a indulgência. Comprava a purificação dos pecados de um ente querido já falecido. Aí a espiritualidade, aí a religião mexe com a saudade, né, com a sensibilidade da saudade, e aí ele ia lá e comprava a purificação do purgatório, e ele pagava por aquilo. E Jesus está falando: não é por aí. E ele disse: está escrito na Escritura, versículo 13: a minha casa será chamada casa de oração, casa de relacionamento com Deus. Vós, porém, as transformaste em covil de salteadores. Aí o versículo 14 diz o seguinte: vieram a ele no templo cegos, coxos, e ele os curou. Não cabia no templo cegos, coxos, né? E outras pessoas vulneráveis, porque o templo estava cheio de comerciante. Aí no que Jesus abre espaço, põe todo mundo para fora,
ele começa a acolher aqueles que de fato precisam ser acolhidos na casa do Pai. Os marginalizados, os enfermos, os vulneráveis, os que a gente não está nem aí, né? Isso é casa de Deus, casa que cabe todo mundo, né? E aí, vieram a ele no templo cegos e coxos e os curou. Mas vendo os principais dos sacerdotes e os escribas as maravilhas que Jesus fazia, e os meninos clamando, Hosana nas alturas, Hosana ao Filho de Deus, ao Filho de Davi, indignaram-se contra ele, porque afinal isso só se fala do Messias. Ouves o que está sendo dito? Disse os fariseus a Jesus. Ao que Jesus respondeu, sim, nunca lestes? Da boca do pequenino e das crianças de peito tirastes o perfeito louvor? E deixando, saiu da cidade de Betânia, onde passou a noite. Olha que interessante, tem esse acréscimo aqui, né? Da cura e das crianças dizendo, bendito Hosana ao Filho de Davi. O João não fala isso, fala só da purificação do templo, e essa é uma informação importante para a gente fazer a leitura dessa narrativa, porque aqui eu vejo 4 verdades do Evangelho que eu queria compartilhar com a gente nessa manhã, que diferenciam o Evangelho da lógica religiosa, da lógica do templo. Eu tive a honra e a alegria de participar ontem de uma plenária sobre o diálogo interreligioso, né, e o ecumenismo, temas mais relacionados à área da ciência da religião do que da vida de fé, né, e tal. E lá a gente falava da possibilidade, né, o debate falava sobre da possibilidade de a gente conviver de maneira harmoniosa com pessoas de diferentes tradições. E esse é um grande problema para a mentalidade cristã convencional, que a gente acha que a gente vai misturar a fé com o outro, a gente vai diluir a nossa fé, vai perder a nossa identidade. Por quê? Porque a gente pensa que a gente tem uma fé religiosa. Religião mistura com religião. Evangelho não. Evangelho é de uma natureza superior. É por isso que a gente pensa que se a gente for para a faculdade, a gente vai perder a nossa fé, porque a nossa fé é religiosa. E a fé no Evangelho, a revelação que faz as crianças que não têm teologia dizer bendito o Filho de Davi, essa fé é superior. É por isso que o tratado da carta aos Hebreus vai falar, olha, Jesus é sumo sacerdote acima da ordem de Levi, acima da linhagem de Abraão. Ele é esse sumo sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, é de uma natureza transcendental, superior. O Evangelho está acima. Quando eu entendo que o Evangelho está acima, eu acolho a diversidade religiosa sem medo nenhum de cair num relativismo religioso, né? Num indiferentismo religioso, numa diluição, no sincretismo. Agora, se eu estou pensando que o Evangelho que a minha fé está na categoria do templo, da lógica religiosa, aí sim eu posso perder. Aí realmente eu vou para a faculdade e vou perder minha fé no Evangelho, porque eu tenho crença. Eu não tenho a genuína fé, eu não nasci de novo, eu não tive uma revelação. E Evangelho é revelação. Evangelho é Ele que escolhe a gente, não é a gente que escolhe Ele. Não foste vós que me escolheste, mas eu que escolhi a vós outros. Então tem 4 verdades que eu queria compartilhar para a gente, que caracteriza a diferença do Evangelho para a religião. E não tem texto mais chocante de Jesus, ao ponto dele ser incriminado por isso, quando ele relativiza toda a lógica religiosa. E nós somos cristãos. Eu me identifico com a tradição cristã, me identifico com o protestantismo, mas eu tenho que entender que protestantismo e cristianismo é carregar de lógica da religião. Que o Evangelho está ali, mas excede aquilo ali, né? Que o Evangelho está ali na nossa tradição cristã, que tem uma nuvem de testemunhas de pessoas profundamente piedosas, mas o Evangelho é livre. Deus não pode ser enclausurado numa tradição religiosa, porque o vento sopra onde quer. Isso é uma abertura, que a gente fica naquele exclusivismo, né? Ontem o Ed Renekiewicz falou uma frase que eu não esqueci, quer dizer, ele falou várias, né? Eu tenho que rever quando postar, porque foi uma riqueza incrível. E ele falou uma frase assim, olha, Israel é o povo exclusivo de Deus, mas Deus não é o Deus exclusivo de Israel. Bacana isso, né? A gente sempre pensa nisso, né? Não, mas é o povo exclusivo de Deus, achando que Deus é exclusivo de Israel. Não.
Deus é o Deus de todos os povos e nações. É o Deus de toda a terra. O Evangelho é uma natureza superior. A lógica religiosa está aqui presa. E aí as 4 verdades que eu queria que a gente pensasse, que está aí nesse texto, a primeira é essa. Na religião, Deus tem lugar fixo. Deus tem endereço de GPS. E isso vicia. No Evangelho não, Deus habita o coração. Uma outra frase também dita pelo Ed René, ele falou numa pregação recente dele, ele fala assim: a religião é a cabo. Não sei se vocês viram isso, né? A religião é a cabo. O Evangelho é wireless. E quando a gente só tem internet a cabo é complicado. Você tem que ficar ali refém daquilo, então você tem que bater cartão, você tem que ir para a casa de Deus. Quantas vezes, gente? Eu lembro de uma vez lá, quando eu era adolescente, eu estava mascando chiclete no templo. Um adolescente. E veio uma irmã e me deu uma exortada. Como que você está mascando chiclete na casa do Senhor? Que a gente acha que Deus mora ali. Mas no Evangelho não. No Evangelho não. E um texto péssimo que a gente usa errado. Alegrei-me quando me disseram: vamos à casa do Senhor. Onde que é a casa do Senhor? É aqui na casinha do reino? É no Universal? É na Catedral da Fé? É na Igreja Católica? Onde que é? Não cabe Deus. Deus é maior. Então essa é a lógica da religião. Colocar um endereço fixo, condicionar a pessoa a ficar presa ali. Aí a gente começa a ficar preso às nossas tradições, às nossas teologias, que vai enclausurando. E o convite do Evangelho é viver uma espiritualidade fora do condicionamento do templo, do clero, do ritual, do horário. É por isso que é muito fácil ser crente dentro da igreja e ter vida binária, né? Fora da igreja, acabou, bati cartão. Eu já tive essa consciência demais. Pré-protestantismo e pós-protestantismo. Já fui na igreja, missão cumprida, obrigação cumprida. É porque eu estou na lógica religiosa, eu não estou entendendo que Deus habita o coração. E é isso que Jesus falou com a mulher samaritana, né? Quando ela falou assim: olha, a gente acha que é aqui que se adora a Deus, nesse monte, do nosso pai Jacó, e vocês falam que é em Jerusalém. E Jesus: olha, deixa eu te falar, vem a hora e já chegou, que não é nem nesse monte, nem no outro, nem no templo. O Pai procura adoradores que o adoram em espírito e em verdade, é no coração. Quando eu entendo isso, eu não sou refém de religiosidade mais. Eu não sou refém de um local fixo para andar com Deus. Então, destruir esse templo e reconstruir em 3 dias, Jesus está dizendo isso. Eu não vou à igreja para buscar Deus, a igreja, o local físico. Por isso que eu gosto muito mais do conceito de comunidade. Agora, não é errado nem de longe falar igreja, não tem problema. Até porque a eclésia é congregação, né? É assembleia, que no final do espremendo ali é comunidade. Então, igreja, tudo bem. Mas o problema é que no nosso imaginário religioso, igreja é o quê? As catedrais de Ouro Preto, né? Os templos, que por sinal é uma obra de arte sacra maravilhosa. Uma coisa, outra coisa, outra coisa, outra coisa. Né? Então, destruir esse templo, Jesus está dizendo: eu não vou à igreja para buscar Deus. Aí eu estou falando do local fixo. Eu vou à igreja para buscar a Deus na face do próximo. Independente da questão geográfica, do concreto, da arquitetura. Né? E arquiteturas e arquiteturas, né? Eu gosto daquelas arquiteturas estilo capela, né, que dá a sensação de contemplação. Isso era muito medieval, né? Você entrava dentro do templo assim, aquele teto lá, uma abóbada assim, lá no alto assim, você já chega e faz silêncio. Você tem um negócio que não tem na igreja, é silêncio, né? Chega uma zoeirada, menino correndo, e afinando violão, e você não consegue nem meditar. Aí o louvor cheio de fumaça, com guitarra e tal. Falta contemplação. E de vez em quando a gente tem que ir em outros templos, né? Nos montes, que é uma bênção, por exemplo, nos jardins. Quer dizer, Deus não habita na casinha dele. Deus não tem uma casinha. Essa mentalidade é radical, porque isso tira o controle da religião. Você pregar isso, você esvazia a igreja. É desafiador. Mas entender isso é evangelho. E é por isso que crucificaram Jesus, entregaram Jesus. A religião é a cabo, Deus é o wireless. Deus está à distância de quem fecha os olhos. Só. Essa é a distância de Deus. A distância de fechar os olhos. Eu não preciso de ir em lugar nenhum. Jesus disse isso. Radical.
É por isso que o apóstolo Paulo vai dizer aos romanos que aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Não é a frequência em um local físico, não é o pertencimento a uma tradição. Radical isso. E aí qual que é o problema do culto ao templo geográfico, à casa de Deus, como se Deus habitasse nesse local? O problema é que a gente deixa de cultuar a Deus e a gente cultua o templo ou cultua aqui. Já viu esse discurso? Aqui é o lugar da bênção. Aqui vai acontecer isso. Aqui é o lugar do milagre. Aqui a gente prega o aqui. A gente cultua aqui. O evangelho é muito radical, gente. O evangelho é meio intragável, assim, para a mentalidade de religião. Por isso que Jesus foi preso, morto, né? Porque ele foi contra essa lógica, e essa lógica é problemática. Então a primeira coisa, não é novidade para nós, mas é sempre bom a gente... Existe a vã repetição e a boa repetição, né? Jesus critica a vã repetição dos gentios, e o apóstolo Paulo elogia a boa repetição das sagradas letras quando ele fala a Timóteo. Então essa é uma boa repetição, isso tem que ficar fixo no nosso coração, isso é libertador. O que não significa nem de longe não congregar, o que não significa nem de longe ter experiência comunitária, porque Deus resolveu ser amado no próximo, Deus resolveu falar com você, se comunicar com você através do próximo, dos dons que Ele deu à sua comunidade dos discípulos. Isso não precisa necessariamente de um endereço. Qualquer lugar é templo. Onde 2 ou 3 estiveram reunidos ali, estarei. No meu nome ali estarei. Evangelho. Mas acaba com a lógica da religião. Relativiza o poder da religião. Essa é a primeira coisa. Vamos nos livrar desse culto ao aqui, culto ao templo. Complicado isso. Segunda coisa, a religião opera pela barganha, o evangelho opera pela graça. Quando Jesus expulsa os vendilhões do templo, ele está falando, olha, Deus não é subornável, a gente não precisa condicionar, Deus não precisa, não existe relação de créditos e débitos com Deus. Deus nos ama porque Ele é amor, não é porque somos amáveis. Diz o apóstolo Paulo na carta aos Efésios que Deus prova seu amor para conosco, tendo enviado seu Filho para morrer em nosso favor, quando ainda éramos pecadores. Eu vos amei primeiro, não é isso que ele fala? Então, a lógica do Evangelho desconstrói toda a lógica da barganha. E a barganha, ela tem várias facetas, né? A barganha não é só a compra da bênção. A barganha é a tentativa de autojustificação. Nossa, eu estou longe de Deus porque eu não vou no templo. Mas como é que está a sua espiritualidade, sua vida com Deus? Então expulsou os promotores da barganha. Quem são os promotores da barganha? Os vendilhões do templo. E o apóstolo Pedro vai dizer na sua carta, olha, farão comércio de vós. O apóstolo Paulo, quando está despedindo da igreja de Éfeso, olha, cuidado, tem uma galera que quer controlar o relacionamento com Deus a partir da barganha. Não há nada que você faça ou deixe de fazer que vai fazer com que Deus te ame mais ou menos, e isso é radical. E é justamente pela certeza do amor dele que eu ando com ele. Porque fazer mal contra Deus é fazer mal contra mim. Porque Deus é a fonte de toda a vida. Na verdade, eu só vivo nele. Fora dele não há vida. Ele é a árvore da vida. Jesus de Nazaré. Então, a religião sempre cobra algo para que você seja aceito ou amado. Cobra penitência. Não, você tem que pagar o preço, o sacrifício, para ser agradável a Deus. Onde que está a graça? Não depende, olha o que o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 11, se eu não me engano. Não depende de quem quer, nem de quem corre, mas de Deus usar a sua misericórdia. Isso é graça. Eu ando com Deus exclusivamente por amor e não por medo, nem por medo de Deus. É radical, é por isso que a gente tem poucas pregações em Romanos, porque Romanos prega isso. A gente tem quase 0 pregações em Gálatas, porque Gálatas prega isso. Liberdade é apavorante. A gente não tem uma fezinha, né, gente? Fazer uma fezinha dá uma segurança. Então a religião, o que ela cobra como barganha? A penitência, a frequência, a autojustificação, os sacrifícios religiosos. E qual que é a garantia? O que ela faz para manipular as pessoas, os vendilhões do templo?
fazem para promover a barganha? A garantia sempre dela, o penhor da religião, é pelo menos 3 coisas. Medo de Deus. Então, vou apaziguar a ira de Deus, eu tenho que fazer alguma coisa, eu tenho que dar uma barganhada. Né? Medo, culpa e ganância. Vai pegar nessas 3 coisas. É o que a religião trabalha. Medo de Deus, tá a ira, isso está acontecendo aí porque você está desigrejado, isso está acontecendo aí porque você está em pecado. Culpa, meu Deus, quem não tem culpa? A gente sabe, a gente tem consciência. O apóstolo Paulo vai dizer que pessoas que não tiveram consciência da lei de Deus têm consciência daquilo que é errado. Uma tribo remota com outro padrão de moralidade sabe o que é errado, que existe uma lei da consciência impregnada por Deus no coração. Nós somos seres culpados. A psicanálise está aí para isso, né? A culpa, a religião adoece com culpa. Culpa é terrível. É uma experiência terrível. E ela negocia o tempo inteiro. A religião usa da culpa para manter o suborno, a barganha. É uma palavra dura, gente. Palavra dura. Mas o evangelho está em outro campo. Está o campo do amor, da graça, da misericórdia. Passou um carro aqui com funk, mas pode ficar bom. Esperar o carro passar. Então, culpa, medo e ganância, né? Ganância. Quem não quer usar Deus para receber alguma coisa? Deus como um meio e não como um fim. A gente vai fazendo isso. É por isso que na época da reforma nós tínhamos as indulgências e alguns autores, inclusive sociólogos, né? Tem um livro que eu estudei muito para fazer um mestrado, só que eu esqueci o nome do autor agora. Ele fala sobre o neopentecostalismo no Brasil e ele vai chamar os mecanismos de barganha de neoindulgências. Chama de neoindulgências, está aí. As neoindulgências. E está aí, em todas as expressões do cristianismo. Não é só no neopentecostalismo. A gente tem, de maneira muito velada, uma forma de trocar com Deus alguma coisa. E Jesus está falando, olha, no relacionamento com Deus não tem isso, é tudo por amor. E é por amor que você é constrangido e atraído por Ele. Então a segunda coisa é isso. As indulgências antigas eram pagar pelo perdão dos pecados. Hoje é pagar para ter a bênção de Deus. Pagar, aí o que você entende como pagar? Aquilo que você achar que é. Do dinheiro, a autojustificação, a frequência, a penitência. E Jesus está falando, olha, no Evangelho não. Expulsa. Você precisa de uma nova consciência. Aí vem o que de fato é o Evangelho, e é o que está no versículo 24 e 25, aí do capítulo 2, e eu queria que você lesse comigo, olha só, a gente acabou que não leu esses três versículos aqui. Quando Jesus acabou de expulsar, preste muita atenção nisso, dos vendilhões do templo, e falou que ele reconstruiria o templo em 3 dias, ele está falando que o templo é o nosso coração, no versículo 23, ele diz assim, estando ele em Jerusalém durante a festa da Páscoa, ainda ali perto do templo, muitos vendo os sinais que eles faziam, creem em seu nome. Mas olha o que Jesus falou, ele está falando dos religiosos que creram no nome dele. Ele falou assim, olha, mas o próprio Jesus não se confiava a eles porque conhecia a todos. Isso aí é fogo de palha da religião. Está falando que creio que eu estou crendo porque eu estou aqui. Versículo 25, e não precisava de que alguém desse testemunho a respeito do homem, porque ele mesmo sabia o que era a natureza humana. Olha que texto instigante. Jesus curou ali, né, expulsou os vendilhões, escandalizou a galera, aí ele cura, e muitos creram no seu nome, Jesus. Mas aqui em Jerusalém, eu sei o que é isso aí. Porque a religião gosta da bênção. Você está entendendo? Mas ela não quer relacionamento que transforma o ser humano. Jesus falando, olha, eu vim para mudar essa natureza do ser humano. Essa galera quer me usar, que é o Deus da bênção, que é a bênção, não o Deus da bênção. Então o versículo, a terceira grande lição que é importantíssima para nós e que é pressuposto raiz do Evangelho é: a religião é interesseira, o Evangelho é transformador. Quando Jesus reage assim àqueles que creram e ele não se empolgou com eles, Jesus está falando, essa galera é interesseira. Que a religião quer ter Deus, mas não quer relacionamento com Ele. A religião quer a bênção de Deus, mas não quer ser transformada por Ele. Então o que é que a religião quer? Ela quer um endereço para ela ir lá, comprar a bênção, ter um relacionamento com Deus ali uma vez por semana e vaza. Continua sendo enjoado,
intolerante, preconceituoso, linguarudo, amargo. Não parece com Jesus. Não parece com Jesus. É umas coisas muito doidas, né? Por isso que Jesus fala assim, olha, pelo fruto conhecereis a árvore. E aí ontem eu tive a honra também de conhecer uma doutora em teologia, freira. Um monstro na fé. Pequenininha, de estatura. Ayla Pinheiro, professora da Faculdade Jesuíta da Universidade Federal de Pernambuco. Que doçura. Que doçura. Que mansidão. Você viu, né, Juliana? Que sabedoria. Assim, teve um cheirinho de Jesus nela, assim, um perfume de Cristo, assim, sabe? E aí o pastor Enéas, contando a experiência da vida dela, da vida dele, falou que um momento mais difícil da vida dele, ele é muito amigo dessa freira. Ô, gente, parece umas heresias que a gente fala, né? Aí, sabe o que ele falou? Que o momento mais difícil da vida dele, a intercessora dele, foi a freira, a irmã Ayla Pinheiro. Porque Deus não é enclausurável. E o Evangelho é transformador. Como que eu vejo que uma religião é verdadeira, pura? Se está me fazendo melhor pessoa, se está me fazendo parecido com Jesus. Jesus era o príncipe da paz, eu promovo a paz. Jesus era misericordioso, eu promovo a misericórdia. Ou eu estou parecendo uma extensão do farisaísmo, que zelava pela lei e eu julgo a lei sobre os outros? Então, a religião é interesseira, o Evangelho é transformador. Jesus fez muitas curas, mas Jesus não se empolgou com ele, sabia da natureza humana. A religião, como diria Carlos Moreira, a religião muda rotinas, o Evangelho muda pessoas. Evangelho genuíno vai te fazer uma pessoa melhor. Se não, você está no campo da religião do tempo. Num relacionamento com Deus barganhoso, você continua chato do mesmo jeito. Tem que produzir o fruto do Espírito Santo. Você tem que ser melhor, você tem que ser melhor marido. Você tem que ser doce, você tem que ser um melhor funcionário, você tem que... E eu não estou falando que você dá lição de moral, parecer crente, não é parecer com Cristo. Ter um cheiro da misericórdia, ser transformado à luz do seu rosto. Muitos querem curas físicas, foi o que Jesus está falando, mas não querem ser transformados à luz do rosto de Jesus, que é a verdadeira cura. É por isso que naquele texto que a gente viu do Evangelho de Mateus, logo em seguida Jesus vai criticar e vai fazer uma analogia com a figueira sem fruto em Jerusalém. Ele passa perto de uma figueira linda, cheia de folhas. Jesus vai procurar um figo e não acha o fruto. Jesus amaldiçoa e ela seca. É o que a religião faz. Tem a aparência, mas não tem fruto. Sugestivo, né? Essa comparação está logo depois de expulsar os vendilhões do templo. Porque o Evangelho é isso. Espiritualidade é isso. Religião é outra coisa. Religião do templo é outra coisa. Esse é um tipo de pregação que dá para ser preso, né? Esse é um tipo de pregação que dá para ser preso, que é totalmente desinteressante para o sistema religioso. Agora é o Evangelho. E a última coisa que eu queria falar como verdade do Evangelho é que na religião habita o juízo. O juízo, julgar os outros. No Evangelho habita a revelação, que é o texto que a gente leu quando as crianças começam a falar Hosana ao filho de Davi. E Jesus fala, nunca lestes? Falando com os caras que são doutores da lei, que lê o tempo inteiro, né? Nunca lestes? Que da boca das criancinhas sai o perfeito louvor. Por que sai o perfeito louvor da boca das criancinhas? Porque criança não julga, né? Igual religioso. Você não está vendo aí, ó? Você está curando aí, mas é só o Messias. E com aquela coisa pessoal contra Jesus, cheio de juízo religioso, olhando torto, porque não é da sua tradição, não é da sua cultura, com xenofobia, com um monte de preconceito. E as crianças é criança. Criança é pura. Por isso que sai o perfeito louvor. Criança não tem teologia. Criança não tem presunção teológica. Evangelho é essa revelação, não é juízo moral religioso. Incrível isso. Já parou para pensar nesse texto assim? Por que é o perfeito louvor? Porque não tem teologia excludente, que fica, né? Esse Messias eu não quero. Tá lá, curando igual o Messias, fazendo tudo. Mas a gente queria um Messias que saísse do nosso meio, assim, ó, com a nossa patente religiosa. Evangelho
é revelação. Religião é juízo, juízo moral, juízo excludente. É uma pregação impopular, né? Uma pregação impopular. Por isso que o nosso Senhor e Salvador foi entregue nas mãos dos homens maus, foi morto, ressurreto, e ele predisse isso por 3 vezes em Jerusalém. Mas no 3º dia ele reconstruiu o templo, para que essa casa do reino aqui hoje fosse o nosso templo, para que o seu quarto aí que me vê e onde você está na sua casa fosse um santuário do Altíssimo, porque o véu do templo se rasgou. E sou eu que vou reconstruir, sou eu que vou costurar. Evangelho radical. Essa é a diferença a superação do Evangelho em relação à lógica religiosa. Então o que fica para nós é que o Evangelho é superior a qualquer natureza religiosa e eu não preciso ficar com medo de nada disso, porque o Evangelho é revelação. O que fica para nós, que mais do que frequência a um local, é um espírito, é um coração que é um santuário e uma vida com Deus, todo dia, toda hora. Espírito em verdade é isso, né? Não é em local geográfico e imagem, né, que dá aquela sensação e tal, e sai de lá não tem verdade mais, né? Então Jesus nos convida a ter essa radicalidade de vida com Deus. E talvez a grande mensagem de aplicação para nós, mais do que discernir a diferença entre evangelho e religião, é: o evangelho é transformação. Quando Jesus não se empolga com aqueles de Jerusalém que deram glória porque ele curou pessoas, Jesus fala: eu sei a natureza humana. Jesus está dizendo: você quer ser bom sozinho? Bom só tem um, que é o Pai. Eu só consigo ser melhor marido para Joana se eu andar com Jesus de Nazaré. Eu só consigo ser o melhor cidadão se eu estiver conectado à árvore da vida, bebendo dessa fonte. Isso é espiritualidade. As minhas palavras são espírito e vida, ou nas palavras dele mesmo: quem de mim se alimenta, por mim viverá. Eu sou a videira verdadeira e vós sois os ramos. Aquele que não estiver ligado a mim não terá vida em vós mesmo, porque sem mim nada podeis fazer. Jesus de Nazaré, e uma mensagem popular. Vamos orar? Senhor nosso